Olá, bem-vindos ao canal Learn and Share. Já pensaram ter gráficos integrados com o vosso Home Assistant deste género, com este tipo de aparência, com esta cor, com estas capacidades de forma fácil? Hoje, neste vídeo, vou ensinar como é que podemos configurar a aplicação InfluxDB e o Grafana para conseguirmos ter este tipo de gráficos integrados com o Home Assistant. Quais são então os requisitos para poder instalar o InfluxDB e o Grafana para podermos ter gráficos espetaculares tirados a partir do Home Assistant? Na realidade precisamos de um local onde instalar estas duas aplicações, é o InfluxDB, que vai servir como base de dados, e o Grafana, que é o interface que interage com a base de dados e que cria de forma quase automática uma série de gráficos do género que acabamos de ver. Tanto o InfluxDB como o Grafana podem ser executados em máquinas Windows, Linux ou até na própria instalação do Home Assistant numa Raspberry Pi. Hoje vamos aprender como é que fazemos passo a passo. Para tal, gostava que pudéssemos primeiro entender o que é que estamos a falar. Por vezes há aqui conceitos que se misturam, muitas dúvidas que surgem, até que ponto é que eu preciso da base de dados do Home Assistant, preciso ter uma base de dados externa, há uma série de questões. Gostava de poder explicar e nada melhor do que para isso fazermos aqui um desenho. Por defeito, o Home Assistant primeiro conceito, o Home Assistant não precisa de base de dados. A única razão que o Home Assistant, a instalação do Home Assistant, necessita de uma base de dados é para depois podermos tirar gráficos na própria plataforma do Home Assistant. Mas o primeiro conceito é, eu não necessito de ter a base de dados no próprio Home Assistant. O que é que nós vamos fazer nesta instalação? Portanto, já vimos que por defeito o Home Assistant tem uma base de dados, que por acaso é aqui um SQL Lite. Já percebemos que não é necessário para esta instalação, mas por defeito é uma base de dados que nós até costumamos mantê-la em 2, 3 dias, porque senão é uma base de dados que vai crescer, porque ela vai registrar todos os estados de todos os sensores, multiplica em dezenas e dezenas de sensores a mudarem de estado de minuto a minuto ou de 10 em 10 segundos, então podem imaginar como é que esta base de dados rapidamente cresce. Não só cresce, como no caso de ser uma instalação num Raspberry Pi, provavelmente vai rapidamente deteriorar o cartão SD e começam os problemas. Então, primeiro conceito, o Home Assistant até não precisa de uma base de dados, a não ser que queiramos ter então os gráficos. Podemos ter várias opções, podemos desviar a base de dados do Home Assistant para um servidor externo, instalar um MySQL, etc. Portanto, este é o primeiro conceito. O que é que esta solução que hoje vamos aqui aprender, basicamente o que é que ela faz? Portanto, o Home Assistant vai gravar numa base de dados que se chama o InfluxDB. O que é o InfluxDB? É uma tecnologia que permite gravar de uma forma otimizada todas as mudanças de estado já agregadas. Ou seja, na realidade, o InfluxDB vai gravar os milhares e milhares e milhões de registros de uma forma otimizada. Ou seja, esta base de dados, apesar de ser uma base de dados até se calhar 1 ano, 2 anos, vai se manter em níveis de espaço muito, muito consideráveis. É uma base de dados que está basicamente controlada. Então o Home Assistant o que vai fazer é vai registrar todas as mudanças de estado no InfluxDB. Esta vai ser a nossa base de dados para os gráficos. O Grafana, a única coisa que vai fazer vai interagir com esta base de dados. O Grafana é a ferramenta que vocês conhecem e vão conhecer agora para criar estes gráficos, destas estatísticas, e basicamente ele vai ter uma ligação à base de dados InfluxDB e vai ter todos os dados do Home Assistant aqui disponíveis, pois estão arquivados no InfluxDB. O ponto importante é que não é necessário a base de dados do Home Assistant nativa. O Home Assistant começa a alimentar a base de dados do InfluxDB, uma base de dados otimizada para grandes volumes de informação, e automaticamente ele cria vários indexes de autogen que depois facilitam muito a criação dos gráficos e dos dashboards que vamos criar aqui no Grafana. Então, basicamente,
do ponto de vista da configuração, o que é que nós precisamos? Habitualmente, nós para ativarmos a base de dados do Home Assistant, colocamos aquela opção Recorder. Recorder 2 pontos e dizemos, neste caso da minha configuração, durante 3 dias eu tenho os dados da base de dados e depois ele limpa passado um dia e eu só tenho sempre os últimos 3 dias. Isso para a base de dados do Home Assistant. O que nós precisamos agora aqui para o InfluxDB é estas linhas que estão aqui no ecrã. InfluxDB, vamos identificar qual é o host onde vai correr. Eu neste caso estou a correr aqui numa máquina Windows. Portanto, tenho aqui uma máquina virtual Windows. Vocês podem correr no vosso próprio, para testes no vosso próprio computador Windows ou Linux, ou podem instalar no próprio Raspberry Pi do Home Assistant, através dos plugins. No meu caso e neste exemplo, eu vou instalar o InfluxDB numa máquina Windows e vou também instalar numa máquina Windows o Grafana. O Grafana vai se ligar ao InfluxDB, portanto ele não precisa de qualquer configuração no Home Assistant. O Home Assistant é quem vai divergir todos os dados para o InfluxDB, que os vai gravar de uma forma totalmente integrada, automática e logo com indexes automáticos destas bases de dados. O Grafana é apenas um front-end que vai ler então esta base de dados. Então, mãos à obra e vamos fazer esta configuração. Ainda sobre esta configuração, há aqui uma ideia que convém reter. Quando instalamos numa máquina Windows estas duas aplicações, só para nos lembrarmos, o InfluxDB ele corre no port 8086. Já sabemos que, por exemplo, o nosso Home Assistant corre na porta 8123. Só para ter esta ideia, o InfluxDB, portanto, disponibiliza o seu serviço na porta 8086. E o Grafana disponibiliza o seu serviço na porta 3000. Portanto, na realidade, vocês têm o vosso endereço IP e têm a porta 3000 para o Grafana, para acederem via web, e têm a porta 8086 para acederem diretamente ao InfluxDB. Então, vamos agora proceder à instalação e para tal, aconselho-vos a visitarem, portanto, o site que tem a instalação do InfluxDB e o que vão fazer download é do InfluxDB e a parte da visualização, que é o Chronograph. Okay? Portanto, InfluxDB é o motor da base de dados e esta componente é a componente visual do InfluxDB. É lógico, nós vamos utilizar o Grafana, portanto esta não é tão importante, mas é só para verem que o InfluxDB, por si só, logo a primeira componente, já pode criar também gráficos e dashboards. Não tão avançado como o Grafana, mas então o InfluxDB com o Chronograph, aconselho-vos a ter estas duas componentes para poderem fazer a configuração da base de dados de uma forma gráfica. Portanto, instalação é escolher aqui a versão Windows atual, no meu caso a versão Windows, e o Grafana a mesma coisa. Portanto, visitem o site do Grafana e temos aqui a versão Windows para ser instalada numa máquina Windows de 64 bits e versões também de 32 bits. Então, estes são as duas aplicações que têm que instalar. InfluxDB, que é o motor da base de dados, e o Grafana, que é a ferramenta que vai criar os dashboards e todos os gráficos a ler a base de dados do InfluxDB. Acedendo agora à minha máquina Windows, onde eu estive a fazer a instalação do Grafana, do InfluxDB e do Chronograph para aceder à base de dados do InfluxDB, eu vou então agora arrancar com a minha base de dados. Okay? Lembram-se, a base de dados está exposta na porta 8086, mas para aceder à componente gráfica do InfluxDB, que neste momento já está aqui a correr, é pela porta 8888, portanto 4 8s. Ok? Agora vou executar então o Chronograph e neste momento tenho já o meu InfluxDB a receber todos os eventos do Home Assistant e a registá-los numa base de dados otimizada. A partir deste momento posso então ir aqui a um browser de internet e posso então aceder à minha máquina colocando o endereço IP, endereço 22 e 8888. Onde é que eu estou a aceder? Neste momento vou aceder ao interface gráfico do InfluxDB, do motor da base de dados do Influx. Este é o primeiro ponto. Vamos aceder e vamos configurar a base de dados InfluxDB, que neste momento já está
pronta para receber dados do Home Assistant. A primeira coisa que eu devo fazer é ir aqui ao InfluxDB Admin, criar um utilizador, que eu criei aqui um utilizador admin, que tem direitos de escrita, portanto vocês aqui podem criar o vosso próprio utilizador. Neste caso o admin tem direitos de escrita em todas as bases de dados, mas podiam criar aqui um utilizador, por exemplo, Home Assistant. Este utilizador é importante, aliás, vamos criá-lo assim. Este utilizador é importante porque é com este utilizador que depois o Grafana acede à base de dados. O Grafana não conhece o Home Assistant, ele só conhece o InfluxDB. Ok, está aqui gravado o nosso utilizador, temos que... Ok, exatamente, ele não gosta do meu nome do utilizador e vamos então gravar aqui o utilizador e vamos dizer que ele tem acesso a todas as bases de dados, ok? Criamos então Home Assistant e tem acesso a todas as bases de dados. O que é que devemos fazer agora? As bases de dados. Vamos criar a nossa base de dados, que é a base de dados que há pouco, vamos lá voltar atrás, aqui estão elas. Reparem bem aqui do lado esquerdo, nome da base de dados, é a base de dados que nós vamos colocar lá do outro lado. E então, esta base de dados do outro lado, eu chamei-lhe nova. Vocês podem chamar o que quiserem, ok? Portanto, para o vosso Home Assistant, neste caso e para a nossa configuração, a base de dados é esta. Ok, voltando então aqui ao browser, estamos então na configuração e criamos a base de dados. No vosso caso, podem criar uma base de dados chamada Home Assistant. Ok? Portanto, Home Assistant. Este nome que dão deste lado, mais uma vez, o nome que dão deste lado é o nome que tem que estar nas vossas linhas de configuração. Ok? As vossas linhas de configuração ali, Database, é o nome que vai estar no InfluxDB. Muito bem, então reparem bem, a única coisa que tivemos que fazer foi criar a base de dados. No meu caso, eu estou a utilizar esta que se chama nova, na minha configuração. Está criada a base de dados. Isto é a mesma coisa que estávamos a trabalhar num SQL, no MySQL. Criamos aqui a base de dados. Portanto, o InfluxDB já tem uma base de dados, até tem mais do que uma. Tem uma que se chama nova, outra que se chama Home Assistant, neste caso, deste exemplo. E nesta fase já temos tudo o que é necessário. Porquê? Porque o Home Assistant já está a enviar dados para esta base de dados. E eu logo, ainda no InfluxDB, posso criar aqui alguns dashboards. Ok? Então vou adicionar aqui, vou dizer qual é a base de dados que eu pretendo. Cá está a nova, a Home Assistant que eu acabei de criar. Vou utilizar esta nova e já tenho aqui os dados que vieram todos do outro lado do Home Assistant. Por exemplo, posso kWh e vamos navegar aqui por estas entidades. Consumo elétrico hoje, today, muito bem, e automaticamente posso dizer que quero o valor, ok, minimum value, e é o value. E lá em cima no gráfico começa logo a aparecer aqui o gráfico dos últimas 24 horas do meu consumo. Começou à meia-noite o meu consumo total da minha rede. Mas este exemplo era só para verem como é que o InfluxDB e com o Chronograph, logo de base, utilizámos esta ferramenta para configurar a base de dados, permite criar dashboards. Mas esse não é o que nós queremos no final. Mas assim já podemos testar que o InfluxDB está a gravar os dados que vêm do Home Assistant. Passo seguinte, vamos então ao Grafana. Okay? Então, o Grafana já sabemos que utiliza a porta 3000. E agora já estamos então no interface do Grafana. Qual é a primeira coisa a fazer? O Home Assistant transferiu os dados para o InfluxDB. O que é que temos que fazer agora? O Grafana vai ler os dados do InfluxDB. O Grafana não fala diretamente com o Home Assistant. Então, vamos configurar Data Sources e vamos
neste caso tenho já aqui uma por defeito, que é o InfluxDB, mas eu podia perfeitamente agora ir ligar o Grafana ao InfluxDB. Onde é que está o InfluxDB? Bom, já sabemos onde é que ele está, não é? HTTP. Já sabemos que está no mesmo endereço, que no meu caso é o 22, e que ele funciona na porta 8086, ok? O motor de base de dados funciona na porta 8086. Acesso servidor, utilizem acesso servidor, que senão não vai funcionar. Acesso browser, ele valida a ligação, mas não funciona. Servidor. E precisam, como é lógico, aqui autenticação. E agora, aqui vão colocar o utilizador que criaram do outro lado. No meu caso é admin, no caso que tivemos aqui a fazer era Home Assistant. O utilizador que criámos no InfluxDB é o que colocamos aqui neste lado. Qual é a base de dados? Lembram-se que no meu caso a minha base de dados se chama Nova. Nós também no exemplo criámos uma chamada Home Assistant. Mais uma vez, esta base de dados é aquela que lá atrás, não me canso de mostrar, nós na configuração aqui do Influx colocamos, ok? E então agora estamos prontos a gravar. Save and Test. Desde que apareça aqui a verde, quer dizer que o meu Grafana se ligou à base de dados que está no InfluxDB. O InfluxDB é o coletor, é o que está a gravar tudo o que está a acontecer no Home Assistant. A partir daqui, a configuração está feita. Eu posso, então, começar a criar um dashboard. Primeira coisa, posso começar por escolher uma das múltiplas visualizações e formatos que o Grafana permite. Posso ainda ir buscar templates que já existam criadas na internet com outro tipo de gráficos e então escolhi a visualização. Depois de escolher a visualização, é escolher as séries de dados. Por defeito, devo escolher aqui o AutoGen. Mais uma vez, a vantagem do InfluxDB é que ele cria indexes de alterações de estado, de dados já preparados para nós, sem termos que ter muito trabalho. E agora, reparem bem, já aparecem os domínios todos do Home Assistant. Estes domínios vêm do Home Assistant e já estão aqui agregados. Por exemplo, eu posso escolher aqui por exemplo, Watch. Portanto, já sei que tem a ver com a potência de algum dos elementos que o meu Home Assistant tem e agora vou escolher então especificamente qual é a entidade. Ele vai-me apresentar aqui uma pull down e eu vou dizer que quero ver os meus painéis solares. Pela curva aqui aparece de pontinhos, dá-me ideia que é a produção de fotovoltaicos. Vou colocar aqui um prazo de 24 horas para ver aqui a curvatura dos meus dados. Já agora confirmar 2 dias. Ok, já estou a ver aqui a curvatura de produção de fotovoltaicos. Vou colocar aqui então as últimas 12 horas. Muito bem, portanto é aqui a curvatura de produção do dia. Está com pontinhos, eu posso vir aqui então e trocar para linear. E agora tenho aqui então um gráfico com esta curvatura da produção dos fotovoltaicos. E posso até colocar aqui 7 dias ou mais. Então posso ver aqui um bocado a curvatura dos vários da produção fotovoltaica. Reparem bem, muito fácil criar estes dashboards. Claro que depois, a partir deste momento, eu posso aqui fazer a gravação do dashboard e vou-lhe dar um nome: produção fotovoltaicos. E neste momento já tenho então aqui um dashboard que eu posso agora ajustar da forma que quiser. Posso ainda, por exemplo, duplicar este gráfico e posso editar, por exemplo, aqui editar e estou de volta ao query e agora não quero o fotovoltaico produção, quero aqui o consumo e posso gravar e voltar. Faço aqui o update e passo a ter já aqui dois tipos de dashboards. Aqui num lado tenho os picos de consumo e ali os picos de produção, e posso ter então depois qualquer outro tipo de gráficos com mudar cores, mudar legendas. Então desta forma posso começar rapidamente a criar os dashboards. Depois posso ainda fazer a partilha deste dashboard, posso criar um link dinâmico para publicar no Home Assistant,
posso publicar num site de internet, então posso tornar estes gráficos do Grafana com as estatísticas a partir do Home Assistant realmente muito acessíveis e muito fáceis de utilizar. Em resumo, é importante o seguinte, só aqui recordando, Home Assistant envia os dados para o InfluxDB. Lembrem-se, o InfluxDB corre na porta 8086, é o motor de base de dados. Disponibiliza um interface gráfico na porta 8888, por isso é que aqui nós tínhamos o nosso endereço IP e acedíamos onde criámos aqui uma base de dados, que nós lhe chamamos nova, mas podem chamar-lhe também Home Assistant, e criámos também um utilizador. Ok? Foi o que fizemos no InfluxDB. No fecheiro de configuração, conforme está aqui no ecrã, o Home Assistant já sabe que começa, para além de tudo o que faz, enviar os dados para o InfluxDB. Depois, o Grafana é o cliente da base de dados do InfluxDB. E o Grafana está disponível na porta 3000. Mais uma vez o mesmo IP e o 3000. E é aqui que criamos então os dashboards do Grafana. Bom, se tiverem alguma dúvida podem colocar aqui nos comentários sobre esta configuração que acabamos de fazer. Vale a pena instalar o InfluxDB e depois o Grafana para tirar gráficos e criar dashboards simplesmente espetaculares com todos os dados que já temos no Home Assistant. Se gostaram deste vídeo, agradeço o vosso thumbs up e já agora subscrevam aqui ao canal Learn and Share e coloquem as vossas dúvidas e até ao próximo.